Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Renko Mais e ao programa Resumo do Dia. Eu sei que eu tinha prometido fazer uma grade nova de programas aqui no canal, porém eu tive uns probleminhas pessoais e não consegui me organizar para poder fazer esses vídeos. Então hoje eu estou soltando novamente o resumo do dia. Eu vou me organizar melhor, então por enquanto eu vou só soltar programas de segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta eu vou manter o resumo do dia. E na quarta-feira eu vou voltar com algum programinha falando sobre day trade, falando sobre gráfico. Eu vou continuar assim com a minha série de indicadores. Vou tentar tá lançando esses vídeos aí sobre os indicadores no final de semana. Então, todo final de semana pelo menos produzir um vídeo sobre algum tipo de indicador. E na quarta-feira aí eu falo sobre especificamente sobre swing trade ou sobre day trade, enfim, sobre vários assuntos relacionados ao mercado, principalmente, claro, ao Renko, ao usar o Renko, ao meu método operacional, mas de um ponto de vista macro e micro, é claro. Então, vamos aí começar nosso resumo do dia hoje, 3/3, aqui nos 60 minutos do mini índice. Então, vamos traçar Fibonacci aqui, que eu já tinha traçado há uns dias atrás. Eu estava com esse Fibo aqui. Como ele é um Fibo de queda, eu vou colocar ele na cor da queda para mim aqui, em púrpura nos 60 minutos. Então o dia de hoje está aqui, tá? Está aqui à direita, aqui escondido. E aqui foi o fechamento de ontem. Então eu tinha isso aqui colocado. Então eu poderia pensar, se você olhar, eu tenho essa região aqui que poderia me dar um ombro, cabeça a ombro, né? Então poderia sim esperar uma reação do preço aqui durante o dia, porém então com a abertura, independente se ele abrisse aqui, eu não esperaria que o preço subisse muito forte. Eu acho que ele vinha testar aqui esse fundo hoje antes de retomar e vir fechar o gap que ele deixou aberto lá em cima no 118 mil. Vai lá fechar esse gap? Provavelmente vai. O mercado não gosta de deixar gap aberto. Porém, se vai ser agora, por esses próximos dias ou não, aí não podemos ter a certeza. Beleza? Dito isso, então, vamos lá para o 10R para ver as oportunidades que se teve no gráfico pela visão do método Renko Mais. Estamos então aqui no meu 10R, mini índice futuro, e aqui é o fechamento de ontem. Vamos então ver aqui. Tivemos a abertura em gap. O dia começou bem forte, já puxando para baixo, foi muito rápido, né? Os primeiros 15 minutos aqui do mercado foi uma queda bem intensa, bem forte. Pode ver que eu tive aqui um bear, dois bear, né? Teve dois trades aqui possíveis, 300 pontos e mais 200 pontos. Como vocês já sabem, eu não gosto muito de operar nessa abertura assim do mercado, porém hoje, como abriu desse jeito, como ele fez esse movimento, eu comecei já cedo a tradear. Eu não fiz aqui, mas aqui eu fiz uma comprinha, eu peguei um pouco de ponto aqui. Hoje o dia foi muito bom para mim. Enfim, continuando então aqui sobre os padrões do Renko, que eu não estou aqui para falar sobre os meus resultados. Enfim, o dia fez já essa movimentação aqui. O que eu posso fazer então? Já teve um gap, então, como eu falo, eu adoro trabalhar Fibonacci, principalmente essa ideia do Fibogap aqui. Então, eu já traço esse Fibonacci aqui. É venda. O meu pensamento está em venda, então eu vou colocar ele na minha cor de venda, vermelho. Então, aqui, ó, ele vai dar um padrão de martelo, porém, ele está acima das médias. Não seria interessante você tentar uma entrada aqui, porque ele poderia vir um pouco mais abaixo. Então aqui eu não entraria. Aqui já tem duas possibilidades, ó. Eu passei um pouquinho mais rápido, mas enfim, vou falar das duas aqui, ó. Aqui eu tenho um bear. Então bear é sinal de tendência, tá? E eu tenho uma correção de 2 box, que é um sinal de continuidade de tendência. Então aqui, se eu não tivesse tratado minha venda aqui, eu poderia estar startando aqui, tá? Essa venda, e tem aí o alvo de 230 pontos aqui, o outro alvo
270 pontos. Porém, eu poderia estar olhando mais para baixo também, tá? Então, eu poderia estar startando aqui a minha operação e vindo fazendo, né, a minha proteção com break-even, né? Então, meu stop estava aqui, aí meu stop estava aqui, aí o preço continuou a cair, fez essa movimentação aí, e aí meu stop já está aqui. Ó, outra oportunidade de entrada que eu falo, ó, é bem interessante esses padrões de repetição, né? Ó, do lado, um do lado do outro. Ó. O preço tentou ir com 3 boxes, não conseguiu. Novamente ele tentou ir com 3 boxes e não conseguiu. Virou aqui, vendeu. Eu fiz esse trade, tá? Esse trade que eu fiz. Vendeu. É simples. Vende aqui, seu alvo tá ali embaixo, ó. Eu uso aí a média, eu tenho essa média minha aqui, escura aqui, ó. Tá aqui, é a 610. Para mim é uma média muito forte. O preço, às vezes, ele tende a bater nela e reagir muito fortemente. Então ela é um alvo para mim. Eu já disse, eu não baseio minhas entradas em média, mas eu uso as médias como alvo. Então eu teria o alvo aqui embaixo. E ele vai lá, certeza, ele dá uma segurada na média. Olha lá, de novo. Olha a questão que eu falo de repetição. Repetição, ó, 3 box. 3 box, ó. Mais uma vez, ó, ele te dando uma entrada aqui. Você podendo entrar no trade aqui. E se você não entrou no trade aqui, ó, você tem aqui, ó, outra possibilidade. Onde é que está seus alvos? Aí o alvo aqui seria um scalp curto, ó, bem curto mesmo. 160 pontos aqui. Porque o seu alvo está aqui, ó, no 111. Quando a gente coloca o Fibo, esse tipo de Fibonacci aqui, que eu uso, que é o Fibonacci dinâmico, quando você coloca ele, para você não ficar enviesado com venda ou com compra, faça o pensamento que é, primeiro você busca as regiões do 111 aqui abaixo e do menos 11. Então se o preço respeita essas regiões e volta para dentro aqui, né, vamos dizer que o preço ele chegou aqui, opa, ele chegou aqui, fez o fundo aqui, aí ele tentou, testou de novo, segurou e aí ele volta a subir. Então aí eu vou estar olhando, a partir do momento que ele adentrar aqui a região do 76, olhando o 23, que é a chamada região do filé. Então o preço ele tem que segurar aqui nos níveis de 111 ou menos 11, para aí ele entrar dentro dos níveis de 76, aí ele vai entrar aqui no nível de 76, eu vou agir dessa maneira, tá? A hora que ele vir testar o nível de 76, que ele resolver mostrar o sinal de força, aí eu vou estar startando minha entrada aqui. Para aí eu tentar buscar o alvo aqui no 50 e bem verdadeiramente buscar o alvo lá no 23. Beleza? Esse é o tipo de pensamento quando você coloca o Fibo. A partir do momento que o Fibo 111 é rompido, e aí eu já vou mostrar isso para você aqui, ó, o 111 aqui, ó, ele toca, vê que o preço segura no 111, ele rompe, ele volta, ele não foi lá no 127, agora ele vai ir, ó. Aí ele foi lá no 127, então tocou o 127. Quando o preço ele toca o 127, aí ele vai abrir os alvos mais baixos, 141, 161 e no meu caso que eu uso 200 também. Beleza? Então voltando aqui para o gráfico, para as operações, ó, aqui tem uma possível entrada, tá? Essa aqui é o ajuste, tá? Essa linha laranja aqui, ó, que eu estou passando o mouse por cima dela, é o ajuste. Então o preço, ó, ele voltou num sinal de venda, num sinal de tendência, que é o bear, segurou justamente nesse sinal, então você pode sim estar startando sua venda aqui para buscar o 127. Então, ó, nada aí nessa operação, deixa eu só ver uma coisa aqui, travar os estudos. Nessa operação aqui, você estaria buscando 360, 350 pontos. Pô, bom trade, né? Olha aqui, ó, interessante. Quem gosta de trabalhar um contra-tendência, essas coisas assim, eu não incentivo pessoas iniciantes a fazerem contra-tendência, mas se você já tem experiência no mercado, você deve fazer bastante esse tipo de operação, com certeza. Eu conheço muitas pessoas que só fazem contra-tendência e conseguem extrair capital da contra-tendência, mas elas só entram na contra-tendência na hora do momento certo de entrar na contra-tendência, a hora que o mercado mostra que ele vai dar aquele pullback, que é a contra-tendência, né, da tendência vigente. É o pullback, é a correção.
Então, a hora que vai entrar na correção, a pessoa entra. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o sinal que eu mais gosto de trabalhar. É o sinal da falha de rompimento de 2 boxes, ó. Esse sinalzinho aqui, opa, peguei demais a mais aqui, ó. É esse sinalzinho aqui, ó. Isso aqui é uma falha de rompimento de 2 boxes. Então ele faz 2 boxes para baixo, vindo buscar um rompimento de fundo, microfundo, de topo, microtopo. Ele vem e ele falha. Ele não faz esse rompimento. Aí ou ele faz esse rompimento e falha também. Então tanto pode ser antes como pode ser depois. E aí aqui ele falhou com o martelo. Olha que legal, belo trade, 270 pontos. Muito bacana isso aqui de se fazer. Eu adoro fazer esse tipo de trade. Quando ele me mostra que vai acontecer, quando eu vejo que o mercado precisa fazer uma correção, eu uso outros indicadores, tá? Esse aqui não é o meu gráfico operacional. Só que aí se eu colocar aqui todos os indicadores que eu uso, eu acho que fica muito poluído o gráfico junto com as linhas de Fibonacci para mostrar para vocês. Então eu tento mostrar assim de uma maneira mais simples assim de olhar o mercado. Afinal, você pode usar o indicador que você quiser com esse meu estilo, com esse meu método operacional. O preço vai embora, toca novamente, ó, martelo aqui, martelo aqui. O que você vai fazer? Você vai vender. Agora você vai buscar o 127? Pode, com certeza, mas o seu alvo está aqui abaixo. Por quê? Porque ele está segurando em níveis de FIBO e está fazendo níveis de FIBO mais abaixo. Uma das dinâmicas que é dita por esse tipo de Fibonacci é o que? Então o preço está vindo lá de, né, ele veio do 23 aqui, 76, voltou no 50, 76, aí ele volta e ele vem para o 100, 111, opa, aí ele vem para o 111, né? Ele chegou no 111, ele tentou voltar ao 76, ele não conseguiu, então perdeu-se esse nível de 76 de Fibonacci. Então ele vai buscar o próximo nível de Fibonacci, que seria o quê? O 127. Aí ele tentou novamente voltar lá no 76 e ele segurou aqui novamente no 100. Ou seja, ele está perdendo níveis de Fibonacci. Aí ele vai buscar o 141. Então essa é a dinâmica de trabalhar o preço de Fibonacci. Então aqui, nessa entrada, você teria de alvo 476 pontos. Você tem que pegar esses 476 pontos? Necessariamente não. Dentro desses 476 pontos, você vai extrair aquilo que vai te satisfazer dentro do mercado. E aí o preço vai, ele dá uma segurada aqui, ó, aqui ele dá uma entrada em scalp, ó, correção de 2 boxes, entrada em scalp aí, 200, 220 pontos aí em scalp. Aí ele segura um pouquinho antes de 141, ele toca novamente 111, segura. Olha que interessante aqui, ó. Ele está recusando novamente, ó. 1, 2, terceiro teste aqui. Posso não estar entrando nesse martelo, porém se ele soltar algum tipo de padrão aqui, eu posso tentar um trade de compra aqui para vir esses níveis mais acima. E é o que ele faz, ó. Ele solta um bull. Aí você pode estar aí, ó, tentando buscar 200. Quem sabe tentar o ajuste, 460 pontos, mas entre 300 e 470 pontos, você pode extrair seu lucro aí. O preço vai, segura e volta. Aqui para mim não teve nenhuma operação assim por nenhum tipo de padrão gráfico do Renko, porém 1, 2, terceiro teste, segurou, ou seja, fez mais um topo. Aqui é um topo triplo. Então sim, corrobora você entrar e vir de novo buscar aqui essas regiões que ele está falhando, ó. Porque você pode ver que o preço está vindo próximo ao 141 e voltando ao 100. Então aí o que cabe a você? Cabe você interpretar isso aí e tentar extrair seu mercado dentro dessa seu dinheiro dentro dessa lateralidade do mercado, porque querendo ou não, é uma lateralidade extensa, ó. Você tem 580 pontos, 600 pontos, para extrair 250, 300 pontos por trade, o que é bem interessante. O preço vai lá, ó, ele faz a mesma coisa. Olha que interessante o que eu falo da repetição. Ele faz a repetição aqui em cima e ele faz a repetição aqui embaixo. Ó, 2 boxes de correção, 4 boxes para testar o topo. 2 boxes de correção, 4 boxes para tentar o fundo. Testar aqui o fundo. Olha só
que bacana, né? Como é que eu falo? Trade dado, né? Aqui, qualquer padrão aqui de box, você poderia estar startando a sua compra com o seu stop aqui abaixo e esperando seu alvo aqui acima, ou seja, então você teria aí, ó, 300 pontos para tentar buscar novamente. Topo duplo, isso aqui é bem bacana de trabalhar, eu adoro trabalhar isso aqui, essa dinâmica de topo duplo e fundo duplo, e principalmente quando ele é micro assim, quando ele é bem próximo, né? Foi pouco tempo para fazer esse micro topo duplo. Então quer dizer que o preço está ganhando força a favor do movimento de venda. Então eu estaria startando a venda aqui, com meus alvos abaixo, que como eu disse. E aí o preço vai, toca o nível de 127, segura e aí ele falha novamente. Olha que interessante. Aqui ó, você tem a melhor entrada de todas as entradas até agora aqui de venda. Nessa região aqui. Tá aqui. Por quê? Porque ele está perdendo o nível de 100. Ele segurou no nível de 111. Então se ele segurou no nível de 111, seu alvo já não está mais aqui no 141. Seu alvo está lá no 161. Por quê? Aquilo que eu disse, ele perdeu o nível de 100. O nível de 100 foi perdido aqui. Então, Fibonacci perdeu um nível, manda no outro. Como a gente já tinha ganhado o nível de 141, a probabilidade é ele vir para 100. Então, você para 161. Então, você teria aí, ó, 600 pontos para buscar seu gain aqui. Ele solta o bear, coisa linda isso aqui. Aqui é, olha lá, ó, trade, foi embora, ó, padrão de continuidade, mais um padrãozinho aqui, ó, correção de 2 boxes. Caberia um scalp curto, como, claro, caberia buscar alvos mais longos. Como eu sigo a dinâmica do Fibonacci, eu esperaria, porque ó, eu tenho o alvo mais abaixo, que é o 200. Porém, eu sei que pode ter uma dinâmica. Então, ele pode vir voltar no 127, no 111, para aí voltar para 200. Então, eu não estaria startando minha venda aqui para buscar alvos muito longos. Eu faria esse scalpzinho aqui, pegaria 150, no máximo 200 pontos aqui, ficaria bem feliz. Se eu não tivesse entrado lá em cima, né? Porém, a entrada melhor está aqui, ó, nesse bear. Aí você vê que ó, você tem 450 pontos aí para buscar. E ele vai bonito, ele busca. Uma correção de 2 boxes aqui, bem interessante. Você poderia ter entrado aqui nessa. Ia ter passado esse calorzinho aqui, né? Do preço voltar no seu ponto de entrada, porém. Ele foi. Ele não vai agora lá no 200. Ele segurou aqui. Então, se você está fazendo algum tipo de break-even, pode ter saído no zero. Ou se você veio acompanhando o preço, você saiu estopado aqui em alguma posição. Então você conseguiu algum lucro aqui nesse trade aqui, ó. Segurou o preço, voltou, olha lá. Falha de rompimento de 3 boxes. Por que que é a falha de rompimento de 3 boxes? Eu vou mostrar para você. Eu tenho topo intermediário, e eu tenho esse topo intermediário que ele tinha acabado de fazer. Então ele está falhando em romper todos esses 3 topos. Por isso que eu falo que é falha de rompimento de 3 boxes. Ó. Ele está falhando com esses 3 boxes aqui que ele deu de compra em romper esses topos, porque inverteu. Ele solta o padrão, que eu não gosto muito de tradear, usar ele como abertura de posição, que é a caixa de Pandora. Porém, é o que eu disse, ele está dentro de uma falha de rompimento de 3 boxes, então cabe sim você, se você quiser startar sua venda aqui, e seu alvo está ali, ó, 200, está lá no 200, ó. Então você teria aí mais 500 pontos aí para ir buscar de alvo, e ele vai lá, ó. Se você não fez entrada aqui, você teria essa entrada aqui nessa correção de 3 boxes. Poderia ter entrado aqui também nos 2 boxes. Se você está com stop aqui, você teria se estopado, né, na posição. Eu uso 150 pontos de stop. Também teria sido estopado, tá? Então, vamos dizer, é como eu digo, nem tudo vai funcionar, nem toda hora vai funcionar. Então você tem que saber medir também a hora de você entrar no mercado, né? Então, beleza. Dito isso, se você entrou aqui e foi estopado, você sabe que é venda. Então você consegue recuperar esse pequeno stop com um bom trade. E outro, se você já fez os gains ali atrás, tomou stop é coisa normal do mercado, você vai tomar, você não vai acertar todos os trades. Aceita isso, entra numa próxima posição e ganha mais. É isso.
E aí, ó, tem mais 300 pontos. Então, se você tomou 150 pontos de stop aqui, nessa tentativa de, né, correção de 2 blocos, e pegou essa outra aqui, você recuperou e somou mais 150 pontos ao seu dia. Aí a gente vai ver que o preço rompeu para baixo e foi, né? Aí aqui já está já na região do meio-dia, né? Como ele rompeu o FIBO aqui, já rompeu o 161 e o 200. Então agora no dólar, 60 minutos aqui do dólar. Se você assistiu o meu resumo do dia, acho que de segunda-feira agora, eu falo que eu imaginava que o preço iria vir testar aqui 5,65, 5,75, né? E foi. Depois caiu que nem uma jaca aqui no final do dia, mas foi. Estamos aqui. Tá marcado 5 horas aqui porque eu estou nos 60 minutos, mas nós já estamos perto das 5h57, quase 6 horas aqui da tarde. Voltando aqui, esconder o dia de hoje. Então era isso aqui, ó, que a gente tinha na abertura do dia, né? Então, se você estivesse olhando aqui para o dólar, esse pensamento aqui poderia sim ele estar indo alcançar esse ponto mais alto aqui do Fibonacci, os 200%. Ele atingiu 161% com gap. Ó, pode ver que ele abre em gap aqui, né? Sobe e aí ele vem testar de novo 161 para jogar no 200. Aí ele segura aqui no 161 para tentar jogar no 200. Esse seria o meu pensamento se eu tivesse treinado hoje o dólar. Eu teria olhado, provavelmente eu teria olhado para isso aqui como eu olhei de manhã. Dei uma olhada no dólar hoje, mas não quis fazer nenhum trade nele, mesmo sabendo que é um dia que ele poderia andar bastante aí para cima, que querendo ou não aqui a região que ele tá até o alvo tem 65 pontos, então daria para fazer bons trades aí, como eu acho que deve ter tido, e nós vamos ver lá no 5R. Então bora lá pro 5R. Beleza, então estamos aqui no 5R dólar, fechamento de ontem. E aí a abertura do dia abriu na mesma região, ó, bem interessante. Ele já dá um topo duplo aqui, né? Então já no segundo box aqui já caberia uma venda para as médias, ó. 7, 8 pontos aí. Mas eu acho que por ser logo na abertura, né? E sabendo que o preço ele pode subir em vez de cair, não teria feito essa operação, né? Claro. Estaria procurando compras, né? Então, continuando. E aí, ó, agora o preço deu a possibilidade de compra, ó. Correção de 2 boxes, startou, pode estar levando aqui, ó, para o rompimento do topo anterior, ou como o preço ele abriu sem gap, então o que eu posso fazer? E eu faço, né? Com o meu Fibo, eu venho e pego o último fundo, o último movimento que ele fez no dia anterior, e traça um Fibo para a posição que eu imagino que o preço vai. Como eu imagino que é compra, então eu vou traçar um Fibo azul de compra, esperando por momentos que ele vai me dar compra aqui. Então, dito isso, continuando, ó, tá aqui, meu primeiro alvo pode ser o rompimento aqui, ó, da máxima do dia, então pegaria uns 8 pontos, ou a região do 111 lá, com 12 pontos. Ele vai direto, ele já vai lá no 127, ou seja, se a gente sabe da dinâmica, né, que eu acabei de explicar lá no mini índice do Fibonacci, então se ele tocou 127, ele já abriu os alvos mais longos, 141, 161 e 200. Então, dito isso, a partir de agora, eu vou trabalhar qualquer tipo de correção na compra para fazer meus scalps entre níveis. Então, dando um exemplo, aqui, o preço continuou, foi, aí ó, legal, bem interessante, ó, microfundo duplo, o fundo foi um pouquinho mais baixo, né, ele rompeu, mas ele voltou, um martelaço, isso aqui é um baita do martelo, esse ó, provavelmente ele faltou um tique aqui só para fechar o box, e ele foi e fechou positivo. Então, pô,
startar a compra aqui, coisa linda. O alvo tá lá, ó, 9 pontos de alvo. Pode até buscar ali, tentar o 10zinho, né? 10 pontos redondo de alvo, né? Vamos ver se ele dá. E eu acho que os 10 não deve ter dado, mas os 9, 8 pontos ele deu. Mas se você, é aquela também, se você gerencia seu trade, né? Se você não é como eu, que eu gosto de entrar aqui, saio aqui, e se for o caso eu restarto a compra aqui e faço, abro outra operação e busco esses 12 pontos. Se você gosta de segurar a posição e ir levando, ó, e por exemplo, você comprou aqui no 76% do Fibonacci, então você tem tudo isso aqui de alvo. Você tem 30 pontos de alvo, 33,5 pontos de alvo. Ó, é uma técnica que eu falo. Ela ajuda você a ver os pontos no gráfico e ele pode tanto dar scalp para você como grandes trades. Então você teria feito sua meta do dia aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui e ver. Ó. Olha lá, cravou no 161, cravou. Que horas são aqui no dia? São 9h50 da manhã. Então se você startasse sua compra aqui às 9h05 da manhã, 9h50 estaria fechando sua posição, fechando seu gráfico, indo fazer o que você quisesse fazer, porque você fez um belo de um trade. Então, esses padrões se repetem, são válidos. Esse estilo operacional aqui é muito bom, ele dá resultado, tem uma taxa de acerto aí de 70% para frente. Só que, claro, tudo vai depender do seu psicológico. Se você tiver psicológico, você vai conseguir extrair resultado do mercado até com setups bem simples, tá? Dando um exemplo, pega o André Moraes lá no começo da carreira dele, veja ele falando do começo da carreira dele. Ele não precisou, que nem os companheiros deles na época, que era o Bo Williams e o Igor Rodrigues, a quebrar, como o Igor já falou que quebrou contas, como o Bo quebrou. O André, ele não conta histórias dele assim. Por quê? Porque ele sempre usou psicológico. Ele teve sempre um trade system bem simples, um estilo operacional, setups bem simples. Até ele fala, né, lá, muita gente critica ele por causa disso, mas eu acho muito interessante essa forma dele colocar a receita do bolo dele lá, né, para explicar os tipos de estratégia que ele tem no mercado. Mas dá resultado, ele está aí no mercado, eu vejo os alunos dele sempre ter bons resultados, os calls dele tem bom resultado, ele tem um bom resultado na carteira dele, então ele está aí e ganha dinheiro. E ele não precisou quebrar, como muita gente fala que é preciso você quebrar no mercado para aprender. Não, você pode aprender desde agora. Presta atenção nisso aí que eu estou falando para você, nesses vídeos. Vai lá no meu vídeo sobre psicologia do mercado e vê, sabe, procura ir atrás de pessoas que vão te ajudar a entender os seus vieses cognitivos, as suas crenças que atrapalham você no dia a dia do trade, beleza? Então, voltando aqui, olha lá, ó. Então aqui, ó, você querendo ou não, você teve esse start de posição aqui, você teve esse start de posição aqui, você tem esse start de posição aqui, você tem esse start de posição aqui. Então, ó, você tem vários. Eu já mostrei esse aqui, que você poderia pegar até 33 pontos aí. Você poderia estar pegando aqui 17 pontos, você poderia estar pegando aqui 12 pontos, como você poderia estar pegando aqui 9 pontos, como você poderia também ter pegado 7 pontos aqui, mais 8 pontos aqui e mais 10 pontos aqui. Você vê que tudo no final você saiu no lucro. Uns você fez mais operações, porém você já não teve aquele estresse de ficar posicionado e ver, né, você vê o preço voltar, aí ele vai, ele volta, aí ele vai, ele volta. Então, cabe ao seu estilo operacional, como você gosta de operar. Tem vários tipos de operações aqui possíveis. Então esquece também esse negócio de setups operacionais, sabe? Você fica muito preso a determinados padrões, a determinados fatores do gráfico. Se você tem um método onde você olha e enxerga o mercado de uma maneira macro, você vai ter muito mais possibilidades de usar o mercado e fazer operações, tanto de alvo mais longos, quanto de scalps, operações mais curtas. Então, voltando,
Aí o preço fica no 161. Uma coisa bem interessante de dizer é, chegou no 161, do FIBO, você traçou um Fibonacci, você viu, você gostou de usar esse tipo de Fibonacci. Chegou no 161, espera, tá? Não sai achando que ele já vai romper e vai para 200. Tá? Espera, deixa o mercado te dizer que ele vai. Principalmente porque, ó, poxa, desde a abertura do dia aqui, o mercado ele subiu da mínima para a máxima, ele subiu 45 pontos. Então, vai ser comum ele dar uma segurada aqui e andar lateral, ou ele vir e corrigir mais profundamente para depois ele retomar a tendência de compra, né? Então, voltando aí. Olha aí, o mercado brigando. Escrita aí foi da minha cachorrinha, tá? Não se assustem. Opa! Acho que eu fui demais aqui agora. Voltando. Olha lá. Aí ele foi brigando. Aí aqui, ó, ele segurou. Ó. E pode ver que se você faz uma contagemzinha de fractal aqui, você tem o fractal 5. Eu gosto muito de usar o fractal 5, porque o fractal 5 ele te dá a ideia de, opa, mercado a partir daqui então, a partir desse ponto aqui onde eu tô com o mouse aqui, ele pode fazer A, B, C, no mínimo. Só que eu sei que isso aqui é micro, dentro desse macro, e sabendo dos meus alvos mais longos, que eu já tenho traçado de Fibonacci. Olha lá o meu 200 aqui em cima. Olha o meu 5,75, que eu já tinha falado em outros resumos do dia. Então eu posso startar assim uma compra aqui. Ele está testando esses níveis aqui, ó. Então ele soltou um martelo. Aqui eu estaria startando a minha operação. Opa, só um momentinho. Estaria startando a minha operação aqui com o alvo lá em cima. Eu tenho mais 25 pontos de alvo. Quer dizer que eu preciso entrar aqui nessa operação e ficar segurando ela até chegar lá? Não, eu posso usar aquilo que eu falei, ó. Rompimento de topo. Ó, entrei aqui rompendo o topo com 13 pontos, eu tô saindo. Ai, mas ele andou um pouco mais. Não tem importância. 13 pontos, pô, botei no bolso, tô feliz. Eu não vou estar feliz se eu entrei aqui e peguei 3, 4 pontos. Aí eu não vou estar feliz, né? Eu me propus a pegar tanto, eu tenho que pegar esse tanto. Beleza? O preço volta. Olha lá. Correção de 4 boxes na média. Como eu disse, eu não uso a média para ser meu ponto de entrada, tá? Porém, ela é um dos fatores que me baliza entrar num trade. Então, o que é? Eu tenho uma correção de 4 boxes, eu tenho uma média forte, apontando para cima. Pô, me corrobora a entrada aqui. Para onde? O alvo, olha lá. Eu tenho mais 14 pontos. Então, dentro desses 25 pontos, olha que interessante. Dentro de 25 pontos, eu fiz 27. Bacana, né? Por quê? Porque eu fui trabalhando minha mão. Na vez de eu ficar... Uma coisa que também você pode fazer. Você entrou com um lote aqui. Você realizou uma parte do seu lucro aqui. Aí, a hora que ele voltou... que ele veio para cá, que ele te deu o sinal, você recompra aquilo que você saiu. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você entrou com 4 lotes aqui. Aqui em cima você saiu com 3. Aqui você está recomprando esses 3 para levar ele para o alvo. Então você trabalhou um preço médio a seu favor, tá? E aí você vai estar com o seu preço médio até abaixo da onde você entrou. Só que aí você não está fazendo preço médio contra a operação, tá? Esse tipo de preço médio é o chamado preço médio positivo. Você está fazendo o preço médio já a favor do que está andando o preço, a favor da sua operação. Então, tá? Vale aí fazer sim esse tipo de preço médio. Mas se você não faz que nem eu, tá aí, ó. Foi lá, ele foi até a mais, porque você sabe que tinha os alvos lá acima, então esse FIBO aqui mais curto, então o FIBO mais curto foi eliminado, e aí o preço entra aqui na lateralidade, ó. E aí aqui o que é? Eu falo que aqui o preço te chama para valsar, 2 para cá, 2 para lá, e você devolve tudo aquilo que você ganhou na tendência, você devolve aqui. Então assim, devemos ter uma meta diária? Devemos, mas ela não pode ser fixa para mim, sabe? Eu não tenho uma meta diária fixa.
A minha meta diária, ela é maleável, ela é variável. Eu posso ganhar hoje 50, amanhã eu posso ganhar 100, no outro dia eu posso ganhar 200, aí eu perco 80, aí no outro dia eu termino no 0 a 0, por exemplo, ou só pagando minhas taxas. Porém, lá na frente, lá no final, minha conta vai fechar positiva no final do mês. O problema é, eu estou dando só um exemplo aqui, tá, pessoal? O problema é se você entra na espiral de perda, aí você só perde, você não tem, porque a sua sequência ela tem que ser sempre ganhadora. Pensa assim na semana, você tem que ter pelo menos nessa semana 3 dias ganhadores. E aí se dentro desses 3 dias ganhadores você tem uma variação de ganho, no dia que você for perdedor e você aí obedecer uma regra operacional, sim, de loss, aí o seu loss tem que ser fixo. Todo dia. Eu me disponho a perder R$200. Então todo dia você vai perder R$200. Mas se você fica preso, todo dia eu tenho que ganhar 200. Então aí no final talvez sua conta não feche, tá? Legal. Aí que tá, que eu falo fechar legal. Porque, por exemplo, num dia você ganhou 100, mas no outro dia você ganhou 300. E no outro dia você ganhou 250. Então seu ganho aí foi de 650. Se você faz 3 dias de 200, seu ganho foi de 600, né? Concorda comigo? Então, esses R$50 aí no final do mês, pode ter certeza que pode mudar o tamanho dele. Porque imagina, ó, se toda semana você consegue esses R$50 a mais, no final do mês você tem 200 a mais. Se esses R$50 não for R$50, for R$500, é R$2.000 que você tem a mais no final do mês. Então, assim, pra mim, gain. Se você tá se sentindo bem, você pegou o mercado de jeito, tá dando no mercado, dá no mercado. Retira o máximo que você puder tirar nele nesse dia, porque é nesses dias que você vai fazer o seu mês. E nos outros dias aí você vai manter uma média de ganho, sempre respeitando o seu loss, nunca ficando acima do seu loss, sempre tentar buscar ficar abaixo do seu loss. Eu assim, se eu vejo que eu estou indo mal no dia e que de repente eu fiz uma bela de uma operação e eu tava lá, vamos dizer que eu tava, o meu limite de loss é 200, estou dando um exemplo também. E aí eu tava perto do 200, só que eu consegui fazer uma operação e meu loss caiu para 80. Eu paro. Porque eu não vou conseguir fazer nada melhor do que isso depois. Eu já briguei demais com o mercado. Então aí eu reduzi meu loss. Então se eu aceito esse loss menor, na vez de querer aceitar o loss maior, eu vou estar no final fechando minha conta positiva. Beleza? Então, dando continuidade aqui, ó. Ó, o preço segurou. Olha que interessante aqui, ó, que eu falo. Aqui tem uma falha de rompimento de 2 boxes. Você vai falar, não, Fábio, é uma correção de 2 boxes. Sim, pode ser. Só que bem na verdade ele está falhando romper tudo aqui atrás, ó. Tudo. E aqui você pode estar assim, startando uma venda, ó, para vir buscar a média. Por quê? Porque eu não tenho mais o Fibonacci aqui. Eu já não tenho mais aquele fibo curto para me dar os meus alvos. Só que aí eu uso minhas médias. E olha lá, ó, tem 15 pontos aqui para você buscar de alvo. E ele foi, ó. Chegou na média, soltou o martelaço, ó. Ele está testando esses níveis aqui. Esse aqui é o teste daqui e daqui, tá? Ponha isso na cabeça. O mercado ele não tem que ser específico. Ele não tem que vir aqui, nesse ponto aqui, testar, tá? Nem nesse ponto. Ele está testando aqui, ó, o ponto. Por quê? Porque a partir daqui ele está tomando outro movimento. Ele está retomando a compra. Ele está indo para cima. E aonde é que está seus alvos? Como eu disse, eu tenho aqui, ó, você teria aí um alvo de 16 pontos. Dá para pegar ele? Dá. Olha lá, cravado, em cima. Porém, eu sairia aqui um pouco acima da média, porque já estaria olhando o mercado de uma outra maneira. Mas o mercado continuou. Continuou subindo, deu aqui o padrão de que eu não gosto de trilhar no mini índice, mas aqui no mini dólar ele até que funciona legal para se balizar as entradas, só que aí ele tem que ser na tendência, tá? Essa caixa de Pandora no mini dólar na tendência ele funciona bem. Então, ó, aqui tem uma compra, ó, rompimento da máxima do dia, ó, mais 15 pontos. Aí o preço cai lateral, ó, cai na média, solta o martelo, mais um rompimento lá, ó, mais 10, 12 pontos aí, e assim vai indo o dia, ó. Aí provavelmente o Banco Central deve ter começado a atuar já são 3 horas da tarde também. Então, né, eu já não estaria mais aqui no gráfico faz tempo.
Porém, se você gosta de ficar aí em cima do gráfico, tá aí, ó. Aqui tem um martelo, tá? Não tem mais nada de padrão. Ah, não, ele tem. Minto. Aqui, ó. Ele rompeu a abertura do box aqui. Ele não rompeu a sombra. Só que isso aqui é uma continuidade. A continuidade ela se dá a partir do momento que a sombra do box. Ó, eu vou deixar bem grande aqui para que vocês entendam. O padrão de continuidade ele se dá pelo rompimento do corpo do box, tá? Então o preço ele tem que romper aqui o corpo, não a sombra, beleza? E aqui, ó, o preço rompeu, tá? O preço ele rompeu aqui o corpo do box, ó. Tá aqui a mínima do corpo, ó, tem o rompimento. Então isso aqui é um padrão de continuidade. Porém, como virou o próximo box, aí ele se torna um padrão de falha de continuidade. Opa, pegar direitinho aqui o tamanho do padrão, né? Aí, isso. Aí ele se torna um padrão de falha de continuidade. E aí a falha de continuidade é o que diz mesmo. Tá falhando. Tá falhando o quê? Tá falhando o topo, ó. Tá falhando o topo aqui em cima. Opa, botei demais. E aí, ó, preço, dá-lhe a porrada aqui para baixo. Isso aqui tá com cara de ser atuação já do Banco Central, ou alguém, né, ou os players ficaram sabendo que o mercado, que o Banco Central ia atuar, alguma coisa assim. Olha lá, muito forte, tá vendo? Ó, padrão aqui, ó, a caixa de Pandora que eu disse, ó, caixa de Pandora na tendência no mini dólar funciona como padrão de correção, tá bom? Então, esse foi o resumo do dia tanto no mini índice quanto no mini dólar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, compartilha com quem você conhece, ajuda a fortalecer aí meu canal. Eu quero ajudar as pessoas a entenderem que sim, dá para se viver de day trade, mas não é fácil. Você tem que estudar, você tem que se dedicar. Podemos simplificar sim o gráfico, porque é o mais difícil de se trabalhar para mim no mercado. Que eu vejo aí as pessoas perdendo dinheiro é com o psicológico. Eu fiquei sabendo aí de um trader no mercado aí que acabou perdendo bastante dinheiro aí na semana passada, operando sem stop. Tá aí uma coisa que eu não faço, eu não opero sem stop. Eu tenho minha ordem oco no meu gráfico, tá? Eu vou no futuro aí mostrar como que eu configuro minha ordem oco para vocês, beleza? Mas eu costumo usar, a primeira coisa que eu olho é onde vai estar o meu stop. Eu não fico olhando para o gain primeiro, eu olho para onde está meu stop. Depois eu ajusto meu gain para os meus alvos. Mas primeiro meu stop tá ali, tem que estar ali, não adianta. Beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu que eu estou soltando. Desculpa por não ter conseguido aí, pessoal, ter feito os programas que eu tinha me disposto a fazer durante a semana. Só que aí acabei chegando a essa conclusão que seria muito pesado para mim agora, no começo, né? Eu estou indo no começo do canal, então deixa eu ir me adaptando a ele. E aí sim eu vou fazer programas diários de segunda a sexta. Por enquanto então vai ser segunda, quarta e sexta, segunda e sexta com esse programa que eu estou fazendo aí hoje, o resumo do dia. E de quarta-feira aí eu vou estar falando sobre gráfico, sobre day trade, sobre ordens oco, sobre replay de mercado, sobre simuladores, enfim, sobre conta real, tudo mais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.